Olá, meus garotos e minhas garotas. Estamos começando mais uma atividade de inglês, né? Atividade número 12. E hoje a gente vai iniciar com o Forest Conditional. No inglês, nós temos primeiro, segundo e terceiro condicional, certo? Hoje vocês irão ver apenas a primeira condicional, que é feita com verbos no presente, e a segunda oração no futuro. Como vocês podem observar aí, nós temos aí, usamos a forest conditional, primeira condicional, para falar sobre possibilidades futuras. Então, lembre-se disso. Quando se tratar de forest conditional, ou seja, primeira condicional, a gente vai trabalhar sempre possibilidades futuras, ou seja, algo que poderá acontecer. Não é uma certeza, como a própria estrutura diz, há uma condição para que isso aconteça, ou não, certo? E essa condicional em inglês, ela é representada por if, certo? Essa palavrinha aqui, ó, if, que significa se. Então, nós temos aí, ó, if it's sunny tomorrow, I will, que na forma abreviada é I'll, go to the beach. Então, nós temos aqui, ó, se estiver ensolarado amanhã, certo? Eu irei à praia. Então, como vocês viram comigo, né? O futuro simples. Eu sempre vou colocar o will antes do verbo na frase, certo? Então, go aqui é o verbo. Então, nessa primeira parte aqui, eu tenho uma frase no presente e ou seja, na primeira oração, eu tenho uma frase no presente. E na segunda oração, eu vou ter uma frase no futuro. Então, se tiver ensolarado amanhã, eu irei à praia, certo? Como aqui, ó, if it rains tomorrow, ou seja, se chover amanhã, I will stay home, ou seja, eu permanecerei ou eu ficarei em casa. Então, observe que para que algo aconteça, há uma possibilidade, para que essa ação aconteça, deve existir ou não uma possibilidade, tá certo? Então, observem aqui, ó, há duas partes na primeira condicional. A primeira condicional, que no caso é a condição para que algo aconteça, e o resultado. Então, observem a estrutura aí, ó. If you study this weekend. Ou seja, se você estudar, né, neste final de semana, you pass the test on Monday. Ou seja, você, né, passará na prova na segunda. If you don't study, you fall. Ou seja, se você não estudar, você falhará, ou então você não passará, tá certo? Então, observe, na primeira frase, na primeira oração, eu tenho, né, a condição, se você estudar e se você não estudar. E aqui, na segunda oração, eu tenho o resultado da primeira condição, certo? Da primeira oração, quer dizer. Então, se eu estudar, se você estudar, passará. Se você não estudar, não passará. Então, a primeira condicional, ela é bem fácil. É só vocês lembrarem, na primeira oração, sempre vai ter um verbo lá no presente, mais o if representando a condicional. E na segunda oração, vocês vão ter lá a presença de will, seja na forma abreviada ou não, né, como vocês viram anteriormente. Aqui, ó, I will, I'll, ou então you'll, certo? Ou na forma abreviada ou não, lembrando que a forma abreviada sempre vai estar junto do sujeito, certo? E antes do verbo, o verbo é pos, certo? Então, nós temos aí, ó, conditional, vamos lá, ter sempre o if, que representa a condicional se, mais o sujeito da oração, mais um verbo no presente simples. E o resultado dessa frase, né, dessa oração, vai ser a segunda parte da oração, que nós vamos ter um sujeito, né, mais um verbo no futuro,
ou vai estar representado por will ou want, né, que o want é a negativa, e going to, certo? Qual é a diferença de will para going to? Quando eu tenho um will, ele é uma possibilidade futura, né, de que algo aconteça ou não. Já quando eu utilizo going to, é uma possibilidade futura, mas é um futuro imediato. Eu vou ter certeza que isso poderá acontecer. Por exemplo, alguém vai andando na rua, né, numa moto, por exemplo, e na frente vê um buraco. Aí diz para a pessoa, cuidado, vá devagar, né, senão você vai cair dentro do buraco, então você cairá dentro do buraco. Então, observe que é algo bem próximo, é algo ali no momento. Enquanto que o will, não. O will é para algo mais adiante, certo? E que eu não vou ter certeza que isso acontecerá ou não. É uma ideia basicamente hipotética. Por exemplo, se eu jogar na loteria, eu poderei ganhar. É uma ideia hipotética, né? Ninguém sabe se irá ganhar ou não. Já que o going to é algo mais previsível, né? Algo que pode acontecer realmente, porque eu estou vendo ali. Se alguém continuar naquela velocidade, ela pode cair dentro do buraco. Então, marque a alternativa que completa cada oração condicional. Então, aqui, né, vocês irão. Se nós partimos, nós não partimos agora, ou seja, a mesma coisa dizer, se eu não partir agora, presente, não pegaremos o trem das 8. Então, não pegaremos. Observem aqui, ó. Aqui vamos ter um futuro condicional negativo. Então, observem direitinho o que significa cada frase. A2, se você perguntar à professora, ela lhe dirá. Então, presente, futuro. Se Tim não dirigir com mais cuidado, ele terá um acidente, né? Então, nós temos um presente aqui, um presente negativo e aqui um futuro positivo. E vocês lembrem direitinho, né, como é que se faz esse presente negativo, certo? Só é rever as regras do presente simples na forma negativa. Observando o sujeito, observe que Tim, né, é uma pessoa, e como pessoa, se for substituído por um pronome, será he ou she. Tim, no caso, é um homem. Então, no caso, he. Então, qual é o verbo? Não, como é a forma negativa do presente simples, certo? Na terceira pessoa, do singular. E aqui eu não quero falar com Sheila. Ó, novamente aqui, o presente negativo. Se ela me ligar, presente, eu não falarei com ela, eu estou muito ocupada. Então, eu não falarei com ela, quer dizer que é um futuro negativo, certo? Se eu pegar cursos extras nesse semestre, eu não terei muito tempo livre. Então, presente, afirmativo, e futuro negativo. Uma ótima atividade a todos, uma ótima semana. Desejo que tenham compreendido direitinho o conteúdo. É bem simples, bem básico, né? A segunda e a terceira condicional é um pouquinho mais complicada, mas a primeira é bem fácil. Então, um abraço a todos e até a próxima atividade.